Pessoas! E aí, como vocês estão? Tudo bom? Aulinha de recuperação, não tem como a gente fugir dela. Para quem necessitou desse momento, vão ser coisas bem simples que a gente vai trabalhar nesse momento. Não é muito difícil o que eu vou pedir a vocês. Nossa recuperação será somente sobre geometria molecular e polaridade. A gente vai ver durante essa aulinha rapidinha que eu vou dar para vocês aqui, que são duas coisas que conversam muito entre si, são dois conteúdos muito práticos serem trabalhados, e a gente vai ver isso. O trabalhozinho de vocês vai estar no arquivo anexo que eles vão receber, está lá nesse link também, esse link vai vir com o arquivo anexo. Espero que vocês façam um bom proveito. O trabalho em si é uma coisa bem simples, que não foi difícil de elaborar, para te falar a verdade, mas é uma coisa bem simples e bem usual. A gente utiliza bastante isso, e você começar a entender como é que essas coisas funcionam no nosso dia a dia, como é que isso está presente no nosso dia a dia, vai fazer bastante diferença no nosso trabalho daqui para frente. Belezinha? Tá? Vou passar a câmera para a folha, você já sabe como é que é o sistema. Aqui na folha eu vou passar todas as informações, que vai ser a aula inteira, e aí espero que vocês entendam. Vocês vão perceber que o conceito de geometria e o conceito de polaridade estão bem associados um ao outro. Porque para você compreender o conceito de polaridade, você tem que compreender o conceito de geometria. Só para a gente lembrar, o que é geometria? Estou falando da geometria molecular, ou seja, a geometria das moléculas. As moléculas elas têm uma conformação espacial, ou seja, uma forma no espaço como que elas se comportam, como elas se parecem, como que elas estão no espaço. Tecnicamente, se fôssemos possível ver essas moléculas, a gente veria aquela forma que a gente tenta representar no papel. E, ao mesmo tempo, polaridade vem da ideia de polos. Ronaldo, polo sul, polo norte? Sim, tem a ver com a ideia de polo sul, polo norte, mas a gente trabalha com a ideia de polo positivo e polo negativo, certo? Polo negativo é onde está a concentração de elétrons. Então, a maior concentração de elétrons, e aqui a gente vai lembrar que os elétrons têm carga negativa, portanto, os prótons têm carga positiva. Ou seja, aonde tem maior concentração de elétrons é meu polo negativo. E onde não há concentração de elétrons ou há uma baixa quantidade de elétrons, vai ser meu polo positivo. E a parte interessante eles são extremos opostos. O que significa ser um extremo oposto? Enquanto de um lado eu tenho o polo negativo, do outro lado eu tenho o polo positivo. E a mesma coisa o contrário. Eles serão sempre opostos a si, certo? E é interessante a gente perceber essa dinâmica que acontece entre os polos. Então, só para a gente lembrar desse momentozinho aqui inicial, o que é geometria molecular? Geometria molecular é a forma com que a molécula está no espaço. O que é polaridade? Me diz a concentração dos elétrons. Ou seja, se os elétrons se encontram mais de um lado ou do outro. Belezinha? Ficou difícil? Espero que não. Vou passar para a folha agora para mostrar as geometrias. Lembrando, são 5 geometrias que nós vamos revisar, porque são as 5 obrigatórias para você. Ronaldo, existem somente 5 geometrias? Óbvio que não. A gente estuda geometrias mais simples, onde o modelo das ligações químicas consegue responder. A partir de um certo tempo, a partir de uma certa complexidade das moléculas, os modelos de ligações químicas que nós aprendemos a nível médio não conseguem responder, eles não conseguem equiparar a distância, explicar como que aquilo lá pode existir, se o modelo de ligações químicas que a gente aprende nesse momento, ele é insuficiente. Então, a gente tem que aprender 5, que são 5 tipos de geometria que o tipo de ligação que vocês aprenderam é suficiente para explicar, beleza? Vou passar para a folha agora, de fato eu já vou, e aí a gente vai explicar a nossa revisão, certo? Desculpa aí, vamos lá. Agora sim, estamos na folha. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com a ideia de geometria e polaridade. Então, vamos colocar aqui o título, né? Geometria molecular e polaridade. Aproveite que isso é um vídeo, que se você teve dificuldade em ver a definição,
Volto para o comecinho dele. Brincadeira à parte, vamos começar pela geometria. De novo, os dois conceitos estão sempre alinhados. A parte importante que eu quero que você sempre perceba, que vai estar sempre uma coisa conversando com a outra, é que o conceito de geometria está aliado à quantidade de elementos presentes na molécula. A quantidade de elementos presentes na molécula vai me dizer a geometria e a polaridade por um outro aspecto. Então, a geometria está ligada à quantidade de elementos. Ou átomos, se você quiser também dessa forma, não está errado não, tá? E a polaridade está ligada a quê? As forças. E por forças vamos entender como eletronegatividade, que é um conceito que nós estudamos lá em tabela periódica. Beleza? Então, vem comigo, não é difícil, vai dar para desenvolver a partir daqui. Vamos lá, ó. Eu tenho o quê? Uma molécula que ela vai ter 2 átomos ou 3 átomos sem par de elétrons. É importante deixar claro esse tipo aqui, essa estrutura aqui, tá? Fala, por que é importante deixar claro isso para mim? Porque isso daqui é que vai classificar, lembra que eu te falei que a geometria depende da quantidade de elementos? Ou seja, se minha molécula tiver 2 átomos ou 3 átomos, ou seja, 2 elementos, ou 3 elementos, ela vai ser sempre classificada com uma geometria chamada de linear. Geometria chamada de linear. Geometria linear é aquela que é uma linha. Ronaldo, como é que eu represento isso? Ela é a mais simples de ser representada, essa geometria, certo? E ela é mais simples justamente porque ela não tem... Eu estou mostrando como é que, gente, desculpa. Ela é mais simples de ser representada porque justamente não tem muito o que você fazer. Se tiver 2 átomos, não tem jeito. Sempre vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. HH ou HCl, 2 átomos ligados. Isso aqui é uma geometria linear. Só que daqui eu já tenho uma parte bem simples no meu trabalho. Eu sei que essa molécula é apolar. E essa molécula aqui vai ser polar. Ronaldo, como é que você sabe me dizer se essa aqui é polar ou apolar? De novo, dependendo do que das forças. Uma molécula polar é aquela onde apresenta diferença de forças. Então, você pode notar aí, meu querido. Uma molécula polar é aquela que apresenta diferença de forças. Uma molécula apolar não há diferença de forças. As moléculas não apresentam diferença de força numa molécula apolar. E a molécula polar apresenta. Ronaldo, como é que eu sei disso? Através da eletronegatividade. Só para a gente lembrar isso aqui, para dizer que não vai passar em branco, porque nunca vai. Eu lembrar que a eletronegatividade ela é uma propriedade da tabela periódica. Como tal, ela apresenta a seguinte estrutura, que é, deixa eu só colocar aqui, acho que tem que subir um pouquinho minha folha. A tabela periódica, ela vai sempre aparecer dessa seguinte forma aqui. A eletronegatividade, ela não conta com os gases nobres, porque os gases nobres não apresentam a eletronegatividade, e ela aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima. Ok? Se ela aumenta da esquerda da direita de baixo para cima, ela tem a fila dos elementos mais eletronegativos, que seriam flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo, carbono, fósforo, hidrogênio. Carbono,
fósforo e hidrogênio. Inverti aqui um pouquinho, mas acontece. Bom, vamos lá. Tem que lembrar disso? Sim, você tem que lembrar disso. Sempre, sempre. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube brasileiro e só comi pastel hoje. Aqueles que gostam das frasezinhas mais educadas. Tem quem gosta das frasezinhas mais mal educadas. Fom, cloro brasileiro, índia sem calcinha, pega homem. Ronaldo, não gostei. Então tá bom. Fom, cloro brasileiro, índio sem cueca, pega homem também. Cada um escolhe aqui. Brincadeira à parte, mas aqui eu vejo pela diferença de forças. Quanto mais à esquerda aqui, ó, quanto mais para cá, mais eletronegativa é o meu átomo. Ou seja, mais forte ele o é. Se ele é mais forte, vamos olhar para cá, ó. Essa molécula aqui, ó, ela tem 2 átomos de hidrogênio. Os 2 átomos de hidrogênio têm a mesma força. Por isso que ela vai ser apolar. Agora, quando tem uma molécula polar, tem um átomo de cloro e o de um hidrogênio. Olha aqui, ó, cloro, hidrogênio. Tem átomos que são diferentes. Quem que é mais forte, cloro ou hidrogênio? Óbvio que é o cloro. Se o cloro é mais forte, ele é meu polo negativo, porque ele é mais eletronegativo, e o hidrogênio é meu polo positivo. Então, eu tenho essa estrutura que eu chamo de polar. Isso é com 2 átomos. E com 3 átomos é diferente, Ronaldo? Não, com 3 átomos não é diferente. E a gente vai ver aqui. 3 átomos sem par de elétrons. Esse par de elétrons é onde, Ronaldo? Você falou par de elétrons, mas você não falou nem onde vai esse cara. Esse cara aqui, ó, tem aqui uma coisinha chamada átomo central. O átomo central, o próprio nome dele está falando, é o átomo que vai no meio. É o átomo que fica no meio de tudo. Ronaldo, então só tem que olhar o átomo que fica no meio? Sim, se esse átomo faz ou não faz ligações a mais do que a gente já está acostumado. Como assim? Vou te mostrar 2 moléculas sem par de elétrons no átomo central, que seriam, no nosso caso, peraí, volta aqui, o gás carbônico. O gás carbônico, Ronaldo. O gás carbônico, ele vai ter a seguinte estrutura, ó. O, dupla C, dupla O. Ronaldo, como é que você sabe disso? A gente viu lá no conceito de ligações químicas que todo elemento faz ligações químicas, a não ser que ele seja um gás nobre. Gás nobres, de acordo com a teoria que nós estudamos, não faz ligações químicas. Ok, até aí. O que eu tenho que lembrar para poder estudar isso aqui, Ronaldo? Eu tenho que lembrar que o carbono é um elemento da família 14, ou seja, do grupo 14, e o oxigênio do grupo 16. Ou seja, o carbono faz 4 ligações, e o oxigênio faz 2 ligações. E aí é o seguinte, outra coisa que nós também aprendemos é que, como o carbono faz 4 ligações, e ele tem 4 elétrons na sua última camada. Por quê? Porque ele é um elemento da família 14. 14 tem 4 elétrons na última camada. Família 16, eles têm 6 elétrons na última camada. Por isso eles só fazem 2 ligações. Para completar a famosa regra do octeto, ou teoria de que os elementos, para ficarem estáveis, eles têm que completar a última camada, e a última camada fica completa com 8 elétrons. Isso a gente aprendeu, e é por isso que a gente já sabe isso aqui. O que acontece? Como o elemento do meio é o carbono faz 4 ligações, e ele tem 4 elétrons. Você faz a diferença, 4 menos 4, 0. Então, o carbono não sobra elétrons. Se para o carbono não sobra elétrons, ele tem 3 átomos sem pares de elétrons no átomo central. Por isso que a geometria vai ser linear. Agora a gente faz uma segunda análise. Qual que é a segunda análise? Análise de forças. Como é que a gente faz análise de força, Ronaldo? Faz o seguinte, quem que é mais forte? Carbono ou oxigênio, de acordo com a fila de eletronegatividade? Eu sei que você anotou ela aí. Quando você anotou, você lembrou que o oxigênio é mais forte. Então, eu vou ter uma setinha de força para lá. E a mesma coisa ao contrário, ó. Eu vou ter uma outra setinha de força para cá. Será que eu tenho 2 setinhas iguais, uma para cada lado? Ou seja, forças iguais em sentidos contrários, quer dizer que eu não tenho movimentação dos elétrons. Se eu não tenho movimentação dos elétrons, eu posso afirmar
esta molécula aqui, ela vai ser apolar. Porque não há diferença de forças. Agora, se eu fizer uma molécula um pouquinho diferente, que é o COS, que no lugar de um dos oxigênios, ela tem um enxofre. Olha, interessante. Enxofre dupla. Carbono dupla oxigênio. Perdão, borrar aí, mas não faz muita diferença para a gente. Olha aqui, ó. Eu sei que o carbono é da família 14 e faz 4 ligações. Tanto o oxigênio quanto o enxofre são dois elementos da família 16. E eles fazem duas ligações. A gente vai lembrar que elementos da mesma família têm configurações muito parecidas. Só que eles não têm a mesma força. Ter a mesma configuração não quer dizer ter a mesma força. A força depende da posição deles na tabela periódica. E o que eu analiso aqui é quem é mais forte? Carbono ou oxigênio? Eu sei que é o oxigênio. Quem que é mais forte? Carbono ou enxofre? Enxofre. Nossa, botou uma setinha menor, por quê? Não sei o quê. Aqui é o simples aqui, gente. Apesar do carbono ser mais fraco do que o enxofre ser mais forte do que o carbono, e aí nós teríamos uma situação parecida com a de cima, mas não é. Por quê? Porque o oxigênio é muito mais forte do que o enxofre. Pelo oxigênio ser muito mais forte do que o enxofre, eu posso afirmar esta molécula é polar. Por quê? Porque eu vou ter uma força muito maior atraindo para o lado de lá. Roda, como é que eu saberia disso? Porque eu sei que o oxigênio é mais forte, então ele é meu polo negativo. Como ele atrai do lado de lá como negativo, mesmo que o enxofre tenha um pouquinho de força relevante, a gente fala que ele é meu polo positivo. Porque lembra que eu te falei? Os polos são análogos, ou seja, um está ao contrário do outro. Se aqui está o negativo, do outro lado está o polo positivo. Eu tenho que lembrar disso, é bom, interessante, só que daqui eu vou tirar, detalhe, eu tenho que colocar que ela é uma molécula polar. Então, daqui eu tenho que tirar um detalhe bem específico e bem explícito, que é importante a gente colocar como observação. É importante. Isso aqui vai te ajudar a analisar todas as moléculas daqui para frente, certo? Coloca aí a nota para você como uma bela de uma observação. Ao analisar moléculas que não apresentam pares de elétrons no átomo central. Atenção, ó, grifem bem isso aqui, ó. Não apresenta par de elétron no átomo central. Isso aqui faz a diferença na tua análise, tá? Então a gente vai ver por que daqui a pouquinho. Se os ligantes são diferentes, a molécula é polar. Então, grifa isso também, ó. Ele faz de uma cor diferente, ó. Ligantes diferentes, molécula polar. Se os ligantes, ou seja, os átomos que estão ligados ao átomo central, esses aqui, ó, são os átomos ligantes. Os ligantes são iguais, a molécula é apolar. Grife isso também, pelo amor de Deus, é uma observação. Vamos grifar ela inteira. Nossa, ficou muito feio isso aqui. Mas vamos embora assim mesmo.
Vamos lá. A molécula vai ser apolar. Se os ligantes são iguais, minha molécula é apolar. Isso é o importante para a gente entender todo esse estudo de polaridade que vai vir. A parte de geometria, ela vem de acordo com as nossas compreensões de quantidade de átomos. Então, quantos átomos eu tiver, você vai ver que eu vou ter uma geometria. Mas entender isso aqui vai te ajudar mais para frente. Então, continuando, se eu continuo aqui, o que eu vou falar agora? Bom, eu falei de uma molécula que ela tem 2 átomos ou 3 átomos. Se ele tem um terceiro átomo, perdão, no segundo caso, com 3 átomos, não tem par de elétrons no átomo central. Bom, e se tiver? Bom, estou falando então de uma molécula com 2 átomos, perdão, 3 átomos. 2 átomos nunca vai fazer diferença, então 3 átomos com par de elétrons. Lembrando que esse par de elétrons é onde? É um par de elétrons no átomo central. Essa molécula sempre vai ser e sempre será angular. E essa é o nome da geometria que a gente dá para a molécula que tem 3 átomos com um par de elétrons no átomo central. Ronaldo, qual que é o melhor representante desse grupo aqui? O melhor representante para nós é a água. Vamos entender por quê. A gente já sabe que o oxigênio, já falamos ali hoje, é um elemento do grupo 16 da tabela periódica, ou família 6A. E ele faz 2 ligações. O hidrogênio é um representante da família 1A, ou grupo 1. E ele faz somente uma ligação. Até aqui tá tudo bonitinho. Só que o que acontece? Por que ele fica angular, Ronaldo? E angular vem da ideia de ângulo. E ângulo, os professores de matemática, Vinícius, Valdoeste, qualquer professor de matemática, vão saber explicar muito melhor do que eu, do que é um ângulo. Mas, o que é nossa ideia de ângulo? Por que acontece a formação de um ângulo? Um ângulo, para quem não lembra, é a formação. Você tem 2 retas e o que existe entre essas 2 retas quando elas se chocam é um ângulo. Por que na água forma-se esse ângulo? Por que ela não é linear como nas outras moléculas? Porque acontece o seguinte, o oxigênio, por ser da família 6, vamos lá, ele é da família 6, ele faz 2 ligações. Então, ó, de novo, ele é da família 6 e faz 2 ligações. Ou seja, 6 menos 2, 4. Quer dizer que sobram 4 elétrons que farão ligações químicas, que não farão ligações químicas, que são chamados elétrons não ligantes, ou pares de elétrons não ligantes. E esses pares de elétrons, antes de desenhar, eles ficam soltos aqui no meio. Então vamos pensar que aqui nesse meiozinho, onde no encontro das minhas 2 canetinhas, é onde que fica o elemento de oxigênio. Como esses pares de elétrons estão aqui, eles empurram as ligações químicas, o que gera um ângulo entre as ligações. Essa é a explicação que a gente tem para a formação da geometria angular. Ou seja, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Eu sou obrigado a saber o valor do ângulo? Não, você não é obrigado a saber o valor do ângulo. Não te perguntam isso mais hoje em dia. Eu tenho que mostrar essas bolinhas em cima? Não, eu não tenho que mostrar as bolinhas em cima. Eu estou te mostrando as bolinhas em cima porque essas bolinhas aqui são o que nós chamamos de pares de elétrons livres. Esses são os pares de elétrons livres. Eles não fazem ligações químicas e é eles que tornam a molécula polar. E aí acontece, se ela é polar, vamos lá, eu lembro que foi para vocês no começo da aula, que moléculas que têm concentração de elétrons têm polo negativo. Aqui os elétrons estão livres, ou seja, esses elétrons aqui representam o meu polo negativo. Do outro lado, eu tenho o polo positivo. Percebeu que eu botei do outro lado, não botei nos hidrogênios? Botei entre os hidrogênios. Entre os hidrogênios está o que eu chamo de polo positivo. E esse símbolozinho, que é o símbolo grego chamado
sigma, é um sigma minúsculo grego, que significa para nós nesse momento pó. Só que o que eu quero que vocês percebam, como a gente percebeu anteriormente? Olha aqui, ó. Tem pares de elétrons? Eu nem me preocupei se tem diferença, se não tem diferença, os ligantes são iguais, não me preocupei. Se tem par de elétrons sobrando no átomo central, automaticamente toda molécula angular vai ser polar. É uma consequência do par de elétrons no átomo central. É a polaridade automática da molécula. Então, coloca isso aí de novo como uma observação. Observação. Toda molécula que apresentar um par de elétrons no átomo central é uma molécula polar. Ronaldo, então não tem como ter angular apolar? Não, toda angular vai ser polar. E grifa aqui, ó, para nós, grifa, ó. Apresenta par de elétron, átomo central, molécula polar. Isso é importante para gente nesse momento. Beleza? E se você acompanhou comigo até aqui, a partir de agora fica fácil. Por que a partir de agora fica fácil? Porque a partir de agora eu não vou mudar muita coisa. A partir de agora eu só vou o quê? Acrescentar alguns detalhes, principalmente no que tange a compreensão e análise das organizações, dos compostos. Como que eu vou fazer isso aqui, Ronaldo? Simples. 3 átomos foi o que eu último vi. Então, o próximo que eu vou ver vai ser 4 átomos sem par de elétrons, seguindo o mesmo padrão. 4 átomos sem par de elétrons é a geometria trigonal plana. Alguns livros traduzem como triângulo planar, tá ok? Ronaldo, e aí o que eu tenho que saber? Trigonal plana, ela parece um triângulo plano. Ou seja, eu posso ter moléculas como o BF3, ou seja, ó, 1, 2, 3. Como as 3 ligações, ou seja, os 3 grupos ligantes são iguais, eu posso afirmar, como os 3 grupos ligantes são iguais, a molécula apolar. Mas, se eu vou lá e adiciono um elemento diferente, como por exemplo no CO2, não, COH2. COH2. Quem é esse cara? Esse cara aqui, ó. C, dupla O, H, H. Pode ser CH2O também, mas tanto faz nesse momento pra gente. E aí? Eu tenho um elemento diferente, tá vendo aqui, ó, oxigênio, ó, ele é meu elemento diferente. Então, a molécula polar. Quem que é o mais forte de todos? Carbono, oxigênio ou hidrogênio? Oxigênio. Se o oxigênio é o mais forte, o oxigênio é meu polo negativo, e no meu extremo oposto, eu tenho meu polo positivo. Eu posso ter a continuação disso, que é 4 átomos com um par de elétrons. 4 átomos com um par de elétrons, eu chamo de piramidal. É uma pirâmide. Pirâmide base triangular, para os matemáticos. Ronaldo, principal representante. Detalhe aqui, ó, que nem antes de começar. Se ela é piramidal porque tem par de elétrons, então toda piramidal vai ser polar, porque toda geometria que tem par de elétrons sobrando, ela é polar. Principal representante desse carinha aqui é uma coisa que as meninas usam muito para descolorir, chamada amônia. A amônia, que é o descolorante, ela vai ter a seguinte estrutura aqui, ó.
Você pode representá-la dessa forma aqui, certo? Essa forma aqui é a correta, mas não tão correta. A mais correta é você fazer isso aqui, ó. Certo? Por quê, Ronaldo? Neste caso, o que eu estou te apresentando é o seguinte. Este hidrogênio está para frente. E esse daqui está para trás. Um está para trás e o outro está para frente. E aí, Ronaldo, o que significa isso aqui para nós? Como é que eu vou analisar isso? Significa, analisando assim, da simples forma. Eu vou tentar mostrar para vocês com 3 pincéisinhos aqui. Ó. Vamos ver se fica legal para vocês verem. Acho que não, porque fica sempre um escondido. Ah, droga. Ah, pode fazer o contrário, né? Ó, analisa comigo. Se eu sempre, vocês estão vendo aqui, ó, tem um pincel aqui que para mim é roxo, aqui ele é verde e aqui é o marrom. Ele tá bem no cantinho aqui. Vocês perceberem bem, se eu passar um plano aqui, ó, no meu dedo, passar um plano aqui, ou seja, eu vou cortar bem aqui. Esse pincel, ele ficou no meio do plano, por isso ele fica com essa setinha aqui, ó. Esse daqui tá no meio do plano. Se o plano é esse, eu tenho a parte da frente e a parte de trás. O marrom, ele ficou para frente. Então é esse carinha aqui, ó, ele está para frente. E o verde, ele ficou para trás, olha, ele tá aqui, ó, aqui embaixo, está atrás, certo? Então, isso são os 3 planos que ele quer te mostrar aqui. Ah, tem que saber o ângulo? Não, ainda não é obrigação de vocês saber o ângulo, essas coisinhas aí, ok? Para finalizar, por último, não menos importante das geometrias, eu tenho a geometria que eu chamo de com 5 átomos e 100 par de elétrons. Essa geometria nós chamamos de tetraédrica. Geometria tetraédrica. E ela segue, como a 100 par de elétrons, o mesmo padrão de análise, de estudo. O que é o padrão de estudo dela aqui? Se eu tiver, por exemplo, o CH4, ou seja, CH4, eu vou representar ele assim, ó. Igual eu fiz aqui com a amônia, mas eu também posso fazer assim se eu quiser, tá? Tem 4 ligantes iguais, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Ah, mas eu tenho 3. Não. Aqui a gente não consegue representar com perfeição, mas os ângulos de ligações são todos iguais, porque os átomos são todos iguais. Então eu posso afirmar que isso aqui é uma molécula apolar. Mas, se eu faço uma gracinha, faço isso aqui, ó, CCl2H2, ó, tenho 2 hidrogênios e 2 cloros. E eu posso, como eu falei para vocês, também fazer assim, ó. Assim, assim. Óbvio, assim é mais correto do que esse aqui, tá? Não tem problema qual dos dois você usar em prova, mas a representação mais correta é essa daqui. Essa aqui é menos correta, mas também usual. O que eu estou enxergando aqui, ó? Eu tenho 2 cloros, então os 2 cloros são meu polo negativo, porque o cloro é mais forte do que o hidrogênio, e os hidrogênios vão ser meu polo positivo. Tá vendo que eu tenho uma divisão dos polos? Então, essa aqui é uma molécula que eu sei que ela é polar, certo? Gente, tem mais alguma coisa, Ronaldo? Tem. Eu vou dar para você um resumo de tudo. Vamos ver um resumão aqui. Vou botar isso aqui mesmo. Um resumão de como que você faz a análise junto comigo. Você vai ter a molécula. Você vai fazer uma pergunta para essa molécula. Essa pergunta ela vai te responder da seguinte forma. Qual que é a pergunta? O átomo central tem par de elétrons? Só existem 2 respostas para essa pergunta. Você já sabe muito bem quais são as suas respostas. Respostas podem ser ou sim,
ou não? Sim, o átomo central tem par de elétrons. Se o átomo central tem par de elétrons, isso aqui é uma molécula polar. Não, o átomo central não tem par de elétrons. Se o átomo central não tiver par de elétrons, você faz uma segunda pergunta para ela. Qual que é a segunda pergunta? Você vai fazer a pergunta seguinte: os ligantes são iguais? Os ligantes são iguais? De novo, você só tem duas respostas para isso aqui. Quais são as duas respostas para isso aqui? De novo, ou sim, ou não. Sim, os ligantes são iguais, Ronaldo. Se os ligantes são iguais, sua molécula é apolar? Não, os ligantes são diferentes. Então, sua molécula vai ser naturalmente polar. Quantas geometrias cada quantidade de átomos tem a sua geometria específica? Fiquem de olho quanto a isso, certo? Vamos virar a câmera para mim. Voltamos. Então, gente, é isso o conteúdo da nossa aula, nossa recuperação. É bem tranquilo, não tem uma grande cobrança, é bem suave. Faça um trabalho com toda a atenção, todo carinho. Preste bem atenção no que você vai estar escrevendo. Nosso trabalho vai ser um trabalho de escrita, vocês vão escrever uma pesquisa. Então, preste bem atenção no que você vai escrever, no que você vai ler. Porque tudo que for passado, a gente vai ler juntos. A coordenação vai ter acesso para a gente fazer um trabalho bem feito. Estamos aqui para o seu sucesso. Beleza, gente? Um beijo para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.